Nós mostramos aqui no RIC Notícias que os agricultores estavam de olho no tempo há algumas semanas, esperando inclusive ansiosamente pela chuva. Pois bem, ela veio, talvez menos do que o esperado, mas suficiente para o plantio começar. Aí a pergunta que fica é: será que o tempo vai colaborar com os produtores nas próximas semanas? A gente preparou uma reportagem. A soja poderia ser plantada desde o dia 1º de setembro, quando o vazio sanitário acabou na região oeste. Mas no início do mês, o sentimento dos agricultores era de dúvida, por conta da falta de chuvas. Mas de lá para cá, as coisas mudaram. O zoneamento permitia, a janela a partir de 1º de setembro. Não houve umidade adequada, alguns plantaram no pó, poucos. Na sequência tivemos um registro de chuva em torno do dia 13 ao dia 15, uma chuva bastante razoável na região, e novamente no dia 20. A partir daí, no último relatório no início dessa semana, nós informamos em torno de 22% da área do núcleo de Cascavel já semeada. Os produtores aproveitaram as boas condições para iniciar o plantio. O Renato foi um deles. Uma chuva boa, umedeceu bem o solo, daí a gente já começou o manejo para o plantio, que é da secação, é o trato cultural, o manejo cultural agora para plantio de verão. As chuvas dos últimos dias trouxeram tranquilidade para os produtores rurais, que conseguiram finalmente realizar o plantio da soja. Daqui para frente, as condições climáticas precisam ser favoráveis, mas um fator que vai garantir o sucesso da plantação é a qualidade do solo que foi preparado anteriormente. O trabalho prévio nosso é manter solo fértil, coberto, uma análise de solo frequente. No Paraná, cerca de 10% da área de soja já foi semeada e os agricultores devem aproveitar a próxima semana para acelerar essa etapa da produção. Apesar da melhora das condições climáticas, algumas regiões tiveram mais chuvas que outras, fator que afeta a produtividade de algumas áreas. O problema maior neste momento é a incerteza da umidade suficiente, mas principalmente as altas temperaturas. Isso certamente impacta no final do resultado da safra. Mesmo com a possibilidade de novos períodos de estiagem ou de outros fatores climáticos que podem afetar a produção, o agricultor confia no trabalho realizado anteriormente. A questão climática nunca foi um problema quando você faz o serviço bem feito, entendeu? Quando você está preparado, quando você tem um solo bem trabalhado, quando você tem o processo todo, as etapas todas do processo bem feitas. E agora a gente explica se a chuva que foi suficiente ou não, ou se vem mais por aí. A gente não, na verdade, o especialista, agrometeorologista Reginaldo Ferreira, diz como que deve ser a sequência, principalmente aqui na região oeste. Olha só. Apesar de estarmos passando por um período relativamente muito seco e com temperatura muito elevada, nós já começamos a ver, na verdade, já as primeiras chuvas. Estamos saindo de um período seco, normalmente de inverno, para a nossa região no sul do país, e entrando agora num período um pouco mais chuvoso. É possível que nós tenhamos ainda a entrada de 1 a 2 chuvas nos próximos 15 dias. Isso significa dizer de que não é muita chuva. Temos a possibilidade da ocorrência do Laninha, e normalmente quando isso acontece a gente tem um pouco mais de seca na região sul do país, mas temos a possibilidade, de acordo com os dados meteorológicos, de termos aí um período com chuva abaixo da média, mas não suficiente para causar estragos nas nossas lavouras. Então, significa dizer de que possivelmente nós teremos aí uma boa safra.